Então, verso 67. Indriyanam hicharatam yammano nuvidhiyate tadasya harati prajnam vayurnavamivam bhasi. Então, a mente, ela se molda. No Vidyate, a mente ela se molda, a mente ela segue, a mente ela se deixa levar. Então, Indriyanam Hicharatam, pelos sentidos que são oscilantes, que são errantes. Todos os nossos sentidos, a visão, a audição, o tato, o paladar, o olfato, tudo isso é voltado para o externo, tudo isso é voltado para os objetos. Então, é natural que os nossos sentidos eles tenham uma atividade incessante de estar, então, tateando as coisas lá fora. O meu olho está sempre tateando alguma coisa. O meu ouvido está sempre tateando algum som. O meu olho, forma e cor. O meu nariz está tateando ali algum cheiro. Então, quando a coisa é agradável, quando a coisa é desagradável, isso captura a atenção da minha mente, isso prende a minha mente, e minha mente, então, ela acende dentro dela, dentro da sua memória. É natural, da própria natureza dos sentidos e da mente, que haja então ali uma certa oscilação, uma certa inconstância naquilo que os sentidos estão fazendo. Os sentidos estão tateando tudo ao seu redor. Então, quando o olho capta alguma coisa que é agradável, então é natural que a mente então seja capturada por esse objeto captado pelo olho, e a mente então coloca a sua atenção naquilo que é o interessante. Então, a mente, ela se molda, ela se deixa levar, ela é levada pelos sentidos errantes, por aquilo que os sentidos errantes estão trazendo para ela. Então, aí, o que vai acontecer é que tadasya harati prajnam. E aí, rouba, e aí, essa situação, ela rouba o conhecimento dessa pessoa. Rouba o conhecimento dessa pessoa de que maneira? Como a pessoa tem conhecimento. Mas como se ela tem conhecimento, como ela se deixa roubar? É que existe muita diferença entre você ter o conhecimento como uma informação e você ter o conhecimento como um reconhecimento, como um padrão, como um hábito. Apesar de você ter o conhecimento, uma coisa que você vai experimentar dentro da vida de yoga é que, apesar de você ter estudado vários textos, ainda assim na sua mente permanecem alguns hábitos, permanecem algumas tendências e permanecem algumas incompreensões, que são chamadas de grantas, que de repente você nem vai saber que existe. Até o momento que ocorre uma situação que mostra para você que ainda existe algum hábito que deve ser trabalhado, que existe alguma tendência que deve ser observada e que existe uma incompreensão que deve ser eliminada. Então, apesar de ter o conhecimento, existem ainda resíduos de incompreensão, resíduos de hábitos e ainda tendências que podem prevalecer no momento onde a mente capta algum objeto interessante lá fora. Então a mente é capturada e dessa maneira o indivíduo se deixa levar, como que um encantador de cobras. O encantador de cobra lá toca a flauta, a cobra sai do cesto ali e fica dançando conforme o ritmo da flauta. Então, da mesma forma, os objetos parecem estar tocando uma flauta para a nossa mente fica ali dançando, ela entra em transe, esquece tudo que aprendeu, esquece tudo que o mestre falou, esquece tudo que o texto está dizendo, e esquece tudo aquilo que você aprendeu na aula do canal do YouTube. Então você, peraí, como eu falhei. Então, a sua mente é roubada. Então, você, apesar de ter o conhecimento, esse conhecimento não prevaleceu, ele não estava disponível naquele momento. Por isso que é muito importante que haja a contemplação, a apreciação das situações conforme elas vão acontecendo, conforme elas já aconteceram, conforme elas estão para acontecer, tendo como base o conhecimento para você analisar aquela situação, reconhecer, falar, existe uma vontade maior do que a minha, esse mundo realmente é temporário, você apreciar a temporariedade das coisas, apreciar a própria natureza das coisas como elas são, ainda que elas sejam desagradáveis, principalmente, porque a gente tem uma apreciação muitas vezes só por aquilo que é o belo, só por aquilo que é o agradável.
mas essa capacidade de você poder apreciar a natureza das coisas em geral, inclusive aquilo que vem para você como um tipo de dor, um tipo de coisa desagradável, é muito importante. E é o que vai realmente estar fundamentando o conhecimento em você, que vai estar realmente criando a aderência do conhecimento aos seus hábitos. Então, aí Krishna dá o exemplo. Então, essa mente, ela é roubada pelos objetos, né? ela se molda conforme os objetos que os sentidos estão captando, e dessa forma, tadasya harati pragyam, aí então o conhecimento dessa pessoa é roubado. É roubado e a mente é arrastada, vayurnavam ivambasi. Então, iva, da mesma forma que vayurambasi, que um barco na água é arrastado pelo vento. Então, você vê o barco na água. Se o barco não tem uma âncora, o barco mesmo que ele não tenha uma vela, está ali o barco sem âncora, sem leme, e o vento está arrastando ele para qualquer direção. Se ele sopra para o leste, o barco é arrastado para o leste, sopra para o sul, o barco é arrastado para o sul. Da mesma forma, essa mente que não tem uma âncora, que não está fundamentada pelo conhecimento, é arrastada pelas circunstâncias, é arrastada pelas impressões sensoriais, e você perde o controle nas situações. A sua paz depende das circunstâncias. O seu bem-estar depende dos objetos. A sua suficiência depende da presença ou ausência de determinadas pessoas. Então, a sua mente, o seu conhecimento é frequentemente roubado por essas tendências, essas incompreensões e esses hábitos, essas ignorâncias que ainda restam na sua mente, apesar de você ter entendido o conhecimento.